Fiz uma consultoria com um empresário, nós estávamos numa mentoria falando sobre por que no mercado de trabalho ele não consegue mais contratar jovens. Alex, o que está acontecendo com as empresas? Na verdade, eu perguntei se ele conhecia a geração neném. O Brasil ocupa a segunda posição no ranking desse tipo de jovem neném, só perde para a África do Sul. Você sabe o que quer dizer essa expressão? Nem trabalha, nem estuda. Isso aí, se você observar no teu redor, a maioria de alguns jovens que muitas vezes não precisam, com condições sociais um pouco melhores, eles acabam não trabalhando. O Brasil está sofrendo com alto índice desse tipo de jovem, de pessoa, nessa faixa etária que está sendo inserida no mercado de trabalho. E as instituições educacionais tentam fazer programas, tanto de adesão de estudantes quanto de trabalho. Isso é preocupante. Isso indica falta de expectativa. Isso indica que nós temos um futuro dessa juventude bastante comprometido, inclusive comprometido para nós e para outros que já estão à frente da nossa geração. Essa geração Z, ela é chamada dessa forma, ela tem uma significância de uma dificuldade muito grande na dependência da tecnologia. Você deve saber disso. Tem dados aí, mais de 30% dos empregadores dizem que preferem estar contratando trabalhadores mais experientes em detrimento à geração Z. 53, 58, algumas pesquisas falam de candidatos dessa geração. Eles não sabem se vestir para uma entrevista, não sabem comunicar-se de forma adequada, não conseguem fazer contato visual, e isso é um grave problema, porque nós temos uma demanda de déficit de habilidades, competências e aptidões, e o desemprego que está cada vez maior, muitas vezes por falta de preparação. Para você ter uma ideia, em 2022 tivemos 730 empresas encerrando atividades no Brasil. E isso só cresce. O Brasil ocupando uma posição muito maior com esses jovens de 18 a 24 anos, não estuda, não trabalha, as empresas saindo, e me parece que 91% dos profissionais lá dos Estados Unidos, que é uma estatística de lá, que já rejeitam a posição de querer assumir cargos de liderança, trabalhar em empresas conceituadas, eles não querem. O Brasil me parece que segue esse mesmo caminho, né? E parece que isso tudo está sendo uma alusão grande ao futuro dessa coisa do digital influence. Muitos deles querem ser isso. Alex, meu negócio é ser digital, influenciador, trabalhar com a internet. Eu estava lendo num artigo que falava que a pesquisa americana desses 91% de jovens que não querem mais cargos de liderança ou qualquer trabalho mais operacional com responsabilidade, ele dizia assim, que a resposta mais marcada nessa pesquisa foi eu não quero ter muitas responsabilidades. A segunda questão foi assim, eu preciso trabalhar com mais conforto. E eu tenho conforto dentro de casa, sentado na minha poltrona, e por aí vai. Eu recebo no consultório muitos desses jovens, tá? Para fazer esse trabalho de muitas vezes compulsões comportamentais, compulsões sexuais, compulsões alimentares, um retrabalho clínico, principalmente de saúde mental. E o que eu tenho percebido, né? De certa forma, a preocupação não é forte. Os jovens não estão preparados para essa demanda. Imagina só, quase 1 milhão de empresas saindo do país e está tudo certo. Eu ouvi de um outro colega que trabalha na área, ele comentava: Dr. Alex, olha só, tem uma coisa aí que talvez você ainda não saiba. E ele me disse: existem empresas que só estão hoje contratando por níveis sociais de classes mais baixas, economicamente falando. E ele ficou assim perplexo com os dados. Esses dados estão aí postados para todas as pessoas que acompanham esse modelo de mercado. E a geração neném é, na verdade, bem seletiva por um lado. Gente que precisa trabalhar mesmo de verdade, arregaça as mangas e vai fazer acontecer. Mas o que você como empresa pode fazer? O que você pode contratar ou não contratar? Qual é a tua estratégia? O que você tem usado dentro das tuas empresas, dos teus negócios, como líder, como gestor? O que você está fazendo? Qual é a ação? Eu vou lhe dizer 3 ações importantes. Primeiro, nós precisamos, dentro do conceito de educação, levar maturidade funcional para os jovens, dando uma amplitude sobre um futuro, sobre o que é que acontece com o futuro da nossa nação do ponto de vista financeiro, o futuro das nossas capacidades do ponto de vista social. Temos limitações, em várias instâncias nós temos limitações. O futuro da família, no ponto de vista do modelo biopsicossocial, as famílias estão desestruturadas,
Burnout, estresse, ansiedade, depressão, cada vez mais traços autistas do espectro, inclusive transtornos como a esquizofrenia, advindas de vários hábitos também, não apenas nascituros, né? Muitas vezes as pessoas acham que é inata a aquisição de uma psicopatologia, ela é nascida, muito pelo contrário. A cannabis, por exemplo, do ponto de vista fumo, ela tem muitos trabalhos que emplacam que ela dificulta o processo das tramas neurológicas, ou seja, você vai ter algumas ilusões, vai ouvir o que não deveria estar ouvindo, vai ter visões que muitas vezes são alucinações, e esse aglomerado de química coloca muitos jovens, inclusive, fazendo uso disso, à mercê de uma improdutividade. Sim, uma improdutividade. Muitas vezes uma falta de trabalho eloquente, uma falta de sociabilidade, porque as telas roubaram a saúde mental. Inclusive estão impregnadas junto ao vício, seja ele qual for, não apenas do fumo. Tudo que é vício é excesso, e tudo que é excesso maltrata, destrói, muda a nossa fisiologia, nossa naturalidade. Agora, eu queria acentuar que essa geração neném, ela está ficando com os dias contados, porque nós temos uma imersão, emergentes. A turma dos 40, dos 50, os milênios, muitos deles estão acordando um pouco para isso, né? E esse acordar, ele está trazendo uma espécie de essa oportunidade é minha. Eu acredito que eu posso fazer uma mudança na vida que eu nunca fiz, porque cada vez mais empresas estão preparando jovens para adentrar no mercado de trabalho e eles estão recebendo treinamento. É uma segunda grande novidade. Se você se sujeitar mesmo não sabendo, a empresa coloca atrativos para que você possa ser um desenvolvedor, um profissional operacional, um profissional comercial também, seja de atendimento, maquinário, operário, industrial. Existem incentivos fiscais para as empresas trabalhar mais que entretenimento, trabalhar um desenvolvimento dessa que é hoje uma calamidade. Jovens que não conseguem se realocar no mercado de trabalho e nem tampouco estudar. As instituições de ensino estão vendo seus dias muitas vezes comerciais apertados. Cada vez mais universidades colocando prestações que, desculpa, aquilo não sei se atrapalha ou melhora o processo, porque você olha para os estudos como algo apenas de eu preciso de um diploma para fazer sabe lá Deus o quê, né? Então a gente tem que ter esse olhar com sinceridade, seja empresários, seja como clínicos, sejamos pais em cima dessa ótica, derramar esse olhar para perceber se nós não precisamos mudar o quadro potencialmente dos nossos negócios. Trabalhar a comunicação desse jovem, trabalhar habilidades socioemocionais, colocar dentro do consultório, fazer consulta clínica, melhorar a saúde mental, entender quais são os traumas, as tramas e produzir neles uma capacidade produtiva diferenciada com propósito, com identidade, com realidade. Se nós trabalharmos isso com a leitura das personalidades, os perfis, eu insisto em falar, temos que entender que temos comportamentos afins, somos de uma tribo. E isso é importante entendermos que cada um tem a sua. É possível as empresas criarem microambientes que vão absorver, aderir, encantar, trazer para perto essa estrutura, principalmente da geração Z. A gente viu isso acontecer de uma forma muito explícita lá na geração X, né, os millennials principalmente, que vieram um pouco depois. Então essa estrutura, elas têm uma estrutura que vai formatar pessoas para a vida real. E aí vamos chamar de metaverso, essa estrutura mais simbiótica, ela está ficando realista mesmo sendo uma ilusão na cabeça desses jovens. Então a gente pode melhorar isso, nós podemos fazer dores se transformarem em soluções. Nós podemos fazer a nossa estratégia de treinamento, de mentoria, de capacitação, de consultas, tornar esses jovens cada vez mais adeptos a uma transformação que pode ser digital, mas que ela é vida real, dentro da empresa, assumindo cargos de liderança e delegando e transformando. Tem muita gente que critica isso, a gente não quer mais porque a gente viu, nós da geração Z não queremos mais trabalhar incansavelmente, ficar com burnout como vocês, estressados, depressivos, angustiados. Quem quer uma coisa dessas? É claro que eu concordo com isso, mas isso não te exime de uma responsabilidade como cidadão, como produtor, até porque nós não estamos vendo boas expectativas de vida saudável nessa história também, de ficar apenas trabalhando de casa, fazendo alguns poucos trabalhos,
quando 1% de todos eles consegue tirar fotos no trem, fazer suas viagens e postar alguma coisa para encantar ou retroceder as emoções de alguns, que sem instrução não vão conseguir chegar lá, vendo apenas os milionários da internet. Riqueza tem a ver com uma série de questões. Nós estamos falando de riqueza do ponto de vista da prosperidade financeira, mas eu poderia colocar a prosperidade em vários aspectos. Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Você deve conhecer alguém assim, né? Então talvez o estado de espírito, a família, valores como família, companheirismo, solidão, solitude, olha que coisa interessante. Solidão, o ato de você estar só, a solitude é você estar só e gostar disso, estar bem com isso, aproveitar isso, ter um momento de mindfulness, um momento seu de contemplação, um momento de meditação, um momento onde você consegue olhar para si. Então esses outros valores estão ficando aquém. Isso é uma outra coluna importante da gente falar. O que é essa tal prosperidade? Por que esses jovens não querem mais transformar-se nesse ser estressor, estressante, que somos nós de outras gerações? Será que fomos exemplo para esses jovens? Será que de verdade fomos exemplo para todos eles? Eu me pergunto às vezes se a gente não precisa mexer nessa estrutura de como apresentar esse novo mercado de trabalho para essa geração nem estuda e nem trabalha. É muito fácil a gente pegar esse nicho e dizer que eles estão em rebeldia ou coisa parecida, mas eu queria trazer essa mensagem agora ao contrário para você refletir comigo. Como adulto, como instrutor, como educador, como empresário, o que você tem feito? O que você tem de verdade feito? Qual tem sido a sua forma de atuação frente a esses garotos e garotas que estão aí tentando se encontrar no seu propósito de vida, no seu estilo? O que você tem feito? Verdadeiramente, o que você tem feito? Qual é a sua mensagem para eles? Qual é a sua participação nas redes sociais? Ou lá no Discord, onde muitos deles estão, ou nas redes sociais como TikTok, Instagram, YouTube, dentre outras redes? O que nós estamos fazendo para isso? Né? Então vale essa pergunta das ações práticas que como empresa, como sociedade, como clínicos, precisamos fazer. São perguntas que nós precisamos fazer. Onde nós conseguiremos alcançar? Qual é o ideal de propósito? De que maneira essa identidade vai ser restaurada? Precisa da identidade? É um propósito de vida que eles estão buscando? Olha a quantidade de reflexões que a gente faz sobre um tema tão vasto, tão rico, tão intenso. Essa conversa entre eu e você pode ser mais direta. Então eu queria deixar portas abertas aqui. Se você tem dúvidas sobre esse tema, tem links à disposição para você falar conosco, entrar em contato, ver como funciona esse programa, esse processo, quais são as nossas ações sociais frente a isso e as nossas ações empresariais, seja para a sua vida, para a sua carreira ou para a sua instituição, ok? Eu vou ficando por aqui, trago mais informações escrevendo lá no nosso blog, na nossa plataforma também. E se você quiser se aprofundar um pouco mais nessa conversa, mais uma vez, as portas estão abertas. Vamos fazer a diferença, porque juntos, sempre, somos mais. Eu desejo onde você estiver, saúde, paz e bem. Até lá.